Galera do canal, o meu caso eu recebi mais um vídeo para vocês. Eu fiz o vídeo do livro Ata, vou colocar aqui para vocês, né? E o Jackson Machado, ele viu o vídeo e ele falou assim: Carlos, explica mais quais tipos de ocorrência nessa música mortal ali. Ele quer saber assim, qual a importância da ocorrência, qual tipo de ocorrência você tem que pôr ali para você se safar de certas situações, beleza? Então esse aqui vai ser a resposta do Jackson Machado. E você que está vendo pela primeira vez, se inscreva e faça parte dessa família. Fala galera do canal, bom mercado, eu recebi mais um vídeo para vocês. Jackson Machado, ele perguntou, ele viu o primeiro vídeo de ocorrência, como fazer o livro de ocorrência. Então, o livro no primeiro que eu falei, é importante você saber o quê? Que o livro é da sua empresa, você é prestador de outra empresa, então esse livro a pessoa não pode tocar, não pode mexer, a outra empresa não pode mexer. A outra empresa pode dar um outro livro, que ela tem um controle, isso é normal, pode ser. Então tudo que você for pôr no livro da outra empresa, você vai ter que informar o mesmo. Ele tem esse controle. Agora, esse livro é da sua outra empresa. Tudo que tem de habilidade dessa empresa, você tem que colocar para mostrar para outra empresa. Por quê? Tudo que acontece de prejuízo em relação a você com essa outra empresa, a sua empresa vai pagar. Por isso que ela tem esse livro Ata, que é dela. Todas as irregularidades que tem dessa empresa tem que relatar. Por quê? Porque a outra empresa não pode acatar ou pagar problemas, pagar dívidas de uma situação que ela não toma providência. E como a outra empresa vai saber disso? Quando você relata as coisas, por exemplo. Quando você relata, por exemplo, lá assim, eu não tenho um APA, proteção autônoma, ou seja, é o cilindro de oxigênio com a máscara. Por exemplo, tem um incêndio que tem muita fumaça, você precisa de um APA. Aí onde tem muita fumaça, né? Muita fumaça, você coloca a máscara, a APA, e você vai e combate o incêndio. Agora você não tem a máscara e não tem a APA, tem todos os outros equipamentos. Quando tem muita fumaça, você não pode entrar. Porque se você entrar, você vai vir a óbito. Você vai vir a óbito por quê? A fumaça, ela pode vir e tirar o seu oxigênio, você entrar, se sufocar ali e morrer ali mesmo, na hora. Agora, se é uma fumaça quente, o que vai acontecer? Essa fumaça quente, além dela sufocar você, ela vai queimando todos os seus órgãos por dentro. Como acontecia lá no Boate Kiss. A fumaça era muito quente e as pessoas eram queimadas por dentro da fumaça. Como aconteceu com o rapaz lá na Luz, né? Ele tinha todo o equipamento, mas não tinha máscara, proteção. Então ele acabou sendo sufocado. Não sei se a fumaça era quente também. E ele veio a óbito. Então você tem um livro Ata para isso, aí você relata. Não temos a proteção autônoma. Aí você vê um incêndio com muita fumaça, você não age. Espera o socorro 193 vir. Bombeiro militar vai perguntar para você, por que você não está combatendo? Primeira coisa que ele vai perguntar para você. Então você está entendendo o que eu estou falando? Tudo que é estrutural, tudo que é técnico para sua ação, para sua proteção, você tem que relatar. Por quê? Porque esse relato vai indicar por que você não está agindo. E o bombeiro militar, ele chegando em você. Por que você não agiu? Por que você não fez isso? Por que não fez aquilo? Você tem que estar sobre normas e protocolos, senão você está perdido. Entendeu? O bombeiro militar, ele é um policial, acima de tudo. Então ele pode dar voz de prisão para qualquer um. Se ele chega no hospital público e o médico nega a prestar socorro, ele dá voz de prisão ali na hora. Entendeu? Então, se o bombeiro militar chegar para você e ver que você negou um atendimento, que você fez coisas erradas, o que acontece? Ele dá voz de prisão para você ali mesmo. Então você precisa estar protegido sobre protocolos, normas e livro-atas. Isso é primordial. Por exemplo, tem empresas, como eu estava falando, assim, são 3 tipos de situações. A empresa fala que está economizando devido à crise. A empresa age por sacanagem.
E a empresa faz as coisas de uma pessoa que é leiga, não sabe como agir na tal situação, entendeu? Então, independente das 3 situações, quem vai pagar por isso é o bombeiro civil. Então você precisa se resguardar dessa situação. E isso é importante você saber. Você tem que saber que cada ação tem uma reação. Cada atitude sua vai ter um preço. Por exemplo, o Caduzinho está aqui. Ó. Por exemplo, você tem ordens a ser seguida. Quando você segue essas ordens, você precisa relatar. Quando você não segue essas ordens, o que acontece? Você vai ser recolhido, você leva um JC, você vai ser mandado embora. É isso que funciona. Então, já que a situação é essa, quando você entrar e obedecer essas regras, você tem que relatar. Porque isso te livra de toda a culpa, seja a pessoa responsável ou não. Por quê? Porque assim, área de segurança, tanto como um vigilante ou um bombeiro civil, são áreas que as pessoas têm que ter conhecimento, sabe? A pessoa tem que ser um engenheiro civil, a pessoa tem que ser um técnico de segurança, a pessoa sendo um ADM, por exemplo, a pessoa que mexe com um escritório responsável por essa área financeira, ela tem que fazer cursos relacionados à nossa área. Para quê? Para quê? Para que ela possa tomar atitudes com segurança. Então, o que está acontecendo? A maioria dos gerentes, ADMs que tomam conta da nossa área de segurança, não tem esse conhecimento. E eles não têm esse conhecimento, Caduzinho. Caduzinho. Então, não tendo esse conhecimento, o que vai acontecer? Vamos virar. O que vai acontecer? A pessoa não tendo esse conhecimento vai tomar atitudes e fazer serviços que não condêm com a segurança. E isso salva para o bombeiro. E se você for fazendo todo o serviço sem relatar no livro ATA e sem se resguardar, o que acontece? Uma hora a pessoa vai morrer. E você vai pagar. Você é o primeiro da lista quando tem óbito. Pode ser disso, você vai ser bombeiro civil. Então, você vai relatar aquilo não tirando o seu da reta. Você vai relatar porque é o certo a fazer. Desculpa. Que é o certo a fazer. E é por isso. Quais tipos de coisas que você tem que relatar? O Jackson Machado perguntou para mim. Quais são as coisas importantes? Coisas que vai levar uma vida a óbito, por exemplo. Sabe? Coisas que impedem de você trabalhar como profissional. Por exemplo, um trabalho em altura, onde ele contrata uma empresa que não tem IPIs. Contrata uma empresa onde o profissional não tem as NR, tipo a NR35, por exemplo. Já está fazendo trabalho em altura. Onde esse profissional não usa os IPIs, tem que usar. Então, a pessoa fala, ele vai fazer esse serviço, essa empresa vai fazer esse serviço, e ele não tem os IPIs. O que acontece? Você tem que relatar, passar para o seu líder passar para o superior, e se ele mandar continuar com o serviço, aí você tem que relatar todas as irregularidades. E mostrar todas as irregularidades que tem, e que você está fazendo, porque é ordem deles. Entendeu? Isso tem que relatar. Porque assim, você está fazendo um serviço que a pessoa, seu superior, está mandando você fazer. E a gente tem que exercer o serviço. A gente depende do nosso serviço. Então, se a pessoa está dando para você fazer isso e assado, você tem que fazer. Mas desde que você esteja relatando tudo isso, se resguardando. Você se resguardando, não tem problema, né, Caduzinho? E o outro que eu falei para você, por exemplo, em relação à sua segurança. Por exemplo, as empresas dão todos os IPIs, menos um APA. Então, você tem incêndio lá com muita fumaça. O que acontece? Você não pode combater o incêndio com fumaça sem a máscara, né? Sem a máscara e sem a APA. Proteção autônoma de oxigênio. Por quê? O que acontece? A fumaça ela pode te intoxicar ou te queimar você todinho por dentro. Porque uma fumaça ela chega a 900 a 1000 graus. Dependendo do incêndio, que tipo de incêndio. Então essa fumaça relar em você, nas suas vias aéreas, ela queima na hora. Você vem a óbito na hora. Ou então a intoxicação. Você ali não consegue respirar, vai acontecer o quê? Você vai vir a óbito. E quando você vem a óbito por falta de IPI, você ainda é penalizado.
Como o rapaz lá da luz, né, foi combater, salvou todas as pessoas, ainda foi tentar salvar o patrimônio ainda, e não tinha a máscara e a PA. Tinha todo o equipamento. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ainda o governador na época falou assim: ah, tudo tem seguro, tudo que tinha aí era digital, tá tudo salvo. Foi isso. Não citou o bombeiro. Por quê? Porque o nosso fala é música. E conforme dessa música é o quê? Você tem um livro ato, você relata. Eu não tenho o OPA. Entendeu? Quando o bombeiro militar chega no local e fala: por que você está aí? Por que você não está agindo? Ele fala: não tem APA, meu. Não tem como eu combater. Ele vai olhar, vai fumar e vai falar: é isso mesmo, você não pode combater um lugar que tem fumaça, sem APA, você vai vir a óbito. Isso é fato. Tem um bombeiro militar, mas como você prova que você não tinha o equipamento? Aí você mostra o livro ata para ele vai ver, vai conferir, vai falar: ok, você foi um profissional. Por que eu falo isso? Meu amigo foi combater o incêndio no hospital e ele não tinha PA. Molhou, tirou a camiseta, molhou, colocou, foi lá e combateu. Salvou muitas vidas. Dezenas de vidas aí que nem havia óbito. O bombeiro militar veio, combateu, assumiu. E esse cara foi para o hospital porque foi intoxicado com a fumaça. Chegou lá no hospital, o bombeiro militar comeu o toco dele, falou que ele não podia agir sem ter os equipamentos. Isso é o básico que você aprende na academia. Você não pode prestar um atendimento sendo que você não está com o IPI. Você está colocando sua vida em risco. E nós aprendemos assim: socorrista, ele não pode entrar em risco. Por isso que tem análise de cena, análise da vítima, né? Tem IPIs, IPCs, NR32, tem tudo isso, porque a proteção, quando o profissional se protege, ele protege a vítima. E quando você não tem proteção, é duas vítimas. E quando você é duas vítimas, você dá mais trabalho para o bombeiro militar. Entendeu? Então já tem uma vítima. Se você não tem IPI e você não prestar atendimento, vai ser só uma vítima. Agora, você não tem IPI e vai prestar socorro, o que acontece? Ó, Caduzinho, vai ser duas vítimas. Entendeu? Então esse bombeiro aí, ele achou que ia estar fazendo de herói, mas não é. Um profissional não pode colocar sua vida em risco sem ter os IPIs corretos. Porque aquele negócio que o pessoal fala assim: a vida por vida, bombeiro é vida por vida, eu dou minha vida para outra vida. Não é assim que funciona. Você dá a sua vida para outra vida quando você está totalmente com IPIs, quando você está fazendo o seu serviço combatendo. E nesse combate você pode vir a óbito ou a morrer trabalhando. Isso é um herói trabalhando, fazendo o seu serviço. Isso é correto. Agora você não pode encarar um serviço sem ter os seus IPIs. Então, basicamente, o que você tem que relatar é isso. IPIs. Situações que colocam você, a sua integridade em risco, sua vida em risco. E situações que colocam o trabalhador em risco. E situações que colocam o patrimônio em risco, e situações que colocam o meio ambiente em risco. Tudo isso por pessoas, gerentes, engenheiros, pessoas que são responsáveis e tomam as atitudes não responsáveis nessa situação. Então tudo isso você tem que relatar. Como você está na formação, ser mais específico para você, por exemplo, a pessoa vai fazer um trabalho em altura, você fiscaliza todos os IPIs deles. Mas a empresa quer pegar um serviço pela metade do preço ou um terço do preço, essa empresa não vai ter IPIs. Aí você vai precisar relatar. Passar para o seu líder. O seu líder vai passar para o gerente dele, ou para o S1, ou para o ADM. Vai passando. E quem liberar a autorização, aí você vai anotar no livro ata. Essa pessoa é responsável para a empresa tal agir, fazer o trabalho em altura sem esse equipamento, e a gente passou para tal. Porque a pessoa vai vir a óbito lá, você fez o que tem que fazer. E é assim que faz. Entendeu? Posso te ajudar aí, Jackson Machado. Deus te abençoe. E não esquece, você tem que dançar conforme a música, ou então você não entra nesse baile. Ou você não entra nessa empresa. Tem empresas que a condições é tão precária que o mais certo é você sair. Porque você é um profissional que está ali para preservar a vida, patrimônio e meio ambiente. Então, a empresa não te dá condições nenhuma disso.
e ainda coloca a sua vida em risco, você tem que sair de um lugar desse. Infelizmente é assim que funciona. Ou então tem um lugar que eles colocam regras que colocam outras vidas em risco. Você precisa relatar isso pro seu líder, pro seu gerente, e assim um vai passando pro outro, e essa vai ser o responsável. Por exemplo, vários funcionários eletricistas falam comigo assim: bombeiro, você pode me ajudar? Eu falei: pode falar, o que foi? A nossa cabine primária está num estado deplorável há anos. O que você pode fazer por isso? Eu conversei com o meu superior, falei: eu posso dar uma ronda lá? Pode. Coloquei os IPIs, fui dar uma volta com o eletricista. E realmente, quando eu fui lá, tinha uns 12 itens irregular e de anos. Porque assim, por exemplo, um tapete de borracha, todo ano é trocado. Então assim, tinha uns 12 itens irregular. Então eu peguei o técnico de segurança, fiz o relatório, passei pro técnico de segurança por e-mail. Falei: ó, a situação é essa. Aí ele falou assim: e agora, o que eu faço, cara? Eu falei: você tem que passar pro seu superior, eu passo pra frente. Porque você tem a responsabilidade de você. Ele fez isso, o outro fez isso, o outro fez isso. O que aconteceu? Ficaram uma semana colocando a cabine primária em irregularidade. E esse responsável que cuidava pela área da elétrica ali, que era o responsável, né, da elétrica, o que aconteceu? Ele levou uma bela de uma rabada, porque a empresa tem condições de manter tudo organizado. O contrato deles é esse. E eu falei para o técnico de segurança: a empresa, ela presta isso para isso, então eles têm que prestar com dignidade para o trabalhador. E esse é seu trabalho, não tem que ter medo. E foi o que ele fez. Então, aí os profissionais iam falar comigo: caramba, Carlos, a gente está tantos anos aqui e ninguém tomava atitude. Eu falei: por quê? Porque assim, alguém morre dentro da cabine, vai ver o bombeiro. Depois, técnico de segurança. E por diante. E foi o que eu falei pra ele. Eu falei: ó, vou enviar alta aí, vai ver sobre a minha vida, sobre a sua. O que a gente pode fazer com isso? Eu vou te passar um relatório. Você avalia se está correto. Ele passei o relatório pra ele. Ele falou: tá correto, Carlos. Ele: o que eu faço agora? Eu falei: passa pra frente. E ele passou pra frente. E é isso. Você tem que passar pra frente. Não segura o bel. E o livro lá, tá beleza? Posso te ajudar, né, Jackson Machado? Deus te abençoe. E você que sabe pela primeira vez, se inscreva e faça parte dessa família.